bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente pegou aqui umas anotações muito interessantes de uma aula do professor Ricardo. Sim, um material bem rico. Pois é, e o foco é nas diferenças entre cristianismo e judaísmo sobre a vinda do Messias. E olha, tem 2 pontos aqui que são chave, né? Quais seriam? A segunda vinda de Jesus, para começar, e depois a própria relação entre os nomes, ou melhor, os termos Cristo e Jesus. Ah, sim. Parecem a mesma coisa, mas... Mas não são, né? Pelo menos não para todo mundo. As nuances são bem profundas. A ideia aqui é tentar clarear um pouco essas visões, sabe? Exato, porque são conceitos que definem mesmo as esperanças, a teologia de cada tradição. Entender como cada um interpreta isso é fundamental. Então vamos lá. Começando pela segunda vinda, a parousia, né? Isso. No cristianismo a gente ouve falar que é a bendita esperança. O que isso quer dizer, assim, na prática? Como impacta a fé cristã no dia a dia? Olha, para os cristãos, é a expectativa da volta mesmo. Uma volta literal, pessoal, e isso é importante, gloriosa de Jesus. Literal e gloriosa. E os propósitos são vários, né? Tem o julgamento final, tanto dos vivos quanto dos mortos, a derrota definitiva do mal, o estabelecimento completo do reino de Deus, que seria uma era de paz, justiça, fim do sofrimento, e também a ressurreição dos mortos para a vida eterna. Nossa, é bastante coisa. É um evento cósmico, né? E o interessante é o contraste que se faz com a primeira vinda dele. Que foi marcada pela humildade, pelo sacrifício. Exatamente. A primeira foi em humildade, a segunda será em poder e glória. E essa espera toda, essa expectativa de um clímax, digamos assim, ela molda muito a vida cristã. Como assim? Traz um senso de propósito, talvez de urgência, viver em santidade, evangelizar, sabe? Ficar vigilante. A ideia de que a história tem um fim e ele está voltando. Entendi. Essa tensão entre o passado humilde e o futuro glorioso é bem forte. Mas e do lado judaico? Essa ideia de um Messias que volta depois de já ter vindo uma vez, isso existe no judaísmo? Então, aí é que está a grande diferença. Não esse conceito de segunda vinda de Jesus, ele simplesmente não existe no judaísmo. Não existe? Por quê? O motivo principal é que, bom, a comunidade judaica, na sua maioria, não reconheceu Jesus como o Messias lá no primeiro século. Ah, claro. Então a expectativa judaica continua focada na primeira vinda do Messias. Eles ainda estão esperando. Esperando a primeira vinda. E quem seria esse Messias para eles? É parecido com a visão cristã? Não muito. A figura esperada é diferente. É um líder humano, importante isso, humano, descendente do rei Davi. Humano. E o que ele faria? As profecias que o judaísmo espera ver cumpridas são, digamos, bem mais terrenas e coletivas. Coisas como a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, Certo. a reunião de todos os judeus exilados de volta a Israel e o estabelecimento de uma era de paz mundial, de conhecimento universal de Deus. Algo bem concreto. Entendi. E como, na visão deles, Jesus não fez isso? Exato. Como Jesus não realizou essas coisas em vida e a teologia judaica não tem essa ideia de um Messias que retorna para completar a missão, o conceito de segunda vinda simplesmente não se aplica. A espera é por uma chegada, não por um regresso. Faz todo sentido olhando por essa ótica. E essa diferença toda sobre a vinda, né? Se ele vem uma ou duas vezes, já nos leva para outra questão. A identidade dele. Isso. Jesus e Cristo. É a mesma pessoa, o mesmo conceito, para os dois lados. Porque para os cristãos parece que sim, né? É quase um nome só, Jesus Cristo. Sim, para o cristianismo é inseparável. Jesus é o nome histórico, o homem de Nazaré. Cristo, bom, Cristo vem do grego Christos. O que quer dizer? É a tradução do hebraico Mashiach, que significa ungido. Então, quando se diz de Jesus Cristo, não é só um nome composto. É uma afirmação de fé profunda. Uma confissão quase. Exatamente. É declarar: este Jesus, o histórico, é o Messias prometido, o ungido de Deus, com natureza divina e uma missão de salvar. A pessoa e o título messiânico ali são uma coisa só. Entendi. Então, Cristo funciona como título que define a natureza e a missão divina dele. Agora, no judaísmo, eles também usam o termo Mashiach, claro, mas não para Jesus, né? Como eles veem essa relação? Pois é.
No judaísmo, a resposta é um claro não. Jesus não é o Cristo, ou seja, não é o Messias. Como eles o veem, então? Ele é reconhecido, sim, como uma figura histórica importante, um judeu do primeiro século. Talvez um mestre, um rabino, para alguns até um profeta, mas não o Messias. E a divindade que o cristianismo atribui a ele? Aí é um ponto central de discordância. Isso é totalmente incompatível com o monoteísmo rigoroso do judaísmo. A ideia de um Deus que se torna homem. Não se encaixa. De jeito nenhum. E o termo Mashiach, no judaísmo, se refere muito especificamente àquele futuro líder humano da linhagem de Davi que vai cumprir aquelas profecias que falamos. Paz universal, reunião dos exilados, etc. Coisas que, do ponto de vista judaico, Jesus não fez. Exatamente. Como ele não cumpriu essas expectativas durante a vida, ele não se encaixa na definição de Mashiach deles. Se a gente junta tudo isso, nós vemos como duas tradições com as mesmas raízes chegaram a visões tão diferentes sobre quem é o agente da redenção final, né? É impressionante. Então, para a gente amarrar aqui, de um lado, temos a visão cristã, Jesus é o Cristo divino que já veio, morreu, ressuscitou e vai voltar em glória. Certo. Perfeito. E do outro lado, a visão judaica. Que ainda aguarda a primeira vinda de um Messias humano, um líder davídico que vai trazer a redenção para o mundo de uma vez só. Exatamente isso. São duas esperanças, duas trajetórias de fé bem distintas, mesmo partindo em parte dos mesmos textos sagrados. É fascinante como isso se desdobrou. Muito. E essa divergência toda, ela nos deixa com uma reflexão interessante, eu acho. Qual seria? Como será que essas visões diferentes sobre o futuro messiânico, sabe, um retorno glorioso de uma figura divina versus a chegada redentora de um líder humano, como isso molda não só a teologia, mas as práticas do dia a dia? Os rituais, o senso de propósito, até o jeito como cada comunidade se vê no mundo, na história. Nossa, é verdade. O impacto no cotidiano deve ser enorme. Com certeza. É algo que reverbera muito na vida de milhões de pessoas. Fica aí, talvez, para a gente pensar um pouco mais a respeito.